O problema não é só o anestésico, é o paciente por trás dele. E se você chegou até aqui por causa do alerta sobre o Celozoc, propanolol e o anestésico com vasoconstritor, essa aula é para você. Eu sou Tatiane Marega, cirurgiã dentista, professora universitária e pesquisadora, com mais de 2 décadas dedicadas à formação de dentistas no atendimento de pacientes complexos e coordeno o primeiro mestrado em OPNE do Brasil. E ao longo desses anos, uma coisa ficou muito clara para mim. O dentista não trava porque ele não sabe odontologia. Ele trava quando precisa decidir diante de um paciente de risco. E isso aparece em situações como essa. Um paciente usa propanolol, tem histórico cardiovascular, precisa de anestesia e o dentista precisa decidir se usa adrenalina, se limita a dose, se monitora melhor ou se escolhe uma alternativa mais segura. Essa decisão não pode ser feita no improviso, ela precisa de critério clínico. Na prática clínica, o risco maior aparece principalmente com os beta-bloqueadores não seletivos, como o propanolol, que eu acabei de descrever para você. Quando usamos adrenalina, pode ocorrer uma resposta cardiovascular mais intensa, porque há bloqueio dos receptores beta e uma ação alfa-adrenérgica mais evidente. O resultado pode ser uma elevação da pressão arterial e, como resposta reflexa do organismo, uma redução da frequência cardíaca. Então, o raciocínio é simples, mas é muito importante. A pressão sobe, a frequência pode cair e há aumento da sobrecarga cardiovascular, principalmente se esse paciente já tem hipertensão, arritmia, doença coronariana, insuficiência cardíaca ou usa várias medicações ao mesmo tempo. E aqui existem 6 pontos que o dentista precisa reconhecer. O primeiro é o pico hipertensivo e ele pode acontecer pela interação entre a adrenalina e o beta-bloqueador não seletivo, especialmente quando há um maior volume de anestésico, técnica inadequada ou injeção intravascular acidental. Por isso, antes de anestesiar, aferir a pressão arterial, realizar aspiração, injetar lentamente e usar menor dose eficaz fazem parte da segurança. Se o paciente estiver descompensado ou com a pressão elevada no momento do atendimento, o procedimento eletivo deve ser adiado. O segundo ponto é o risco cardiovascular. Não é apenas a pressão subir, é o coração trabalhar sob maior carga em um paciente que muitas vezes já tem uma doença de base. Por isso, controlar a ansiedade, controlar dor e reduzir o tempo clínico também fazem parte da conduta. Segurança não é evitar anestesia. Segurança é anestesiar bem e com critério. O terceiro ponto é a bradicardia reflexa. Muitos dentistas pensam, se a pressão sobe, o pulso também sobe. Mas nesse cenário, a pressão pode subir e a frequência cardíaca pode cair, e cair bruscamente. Por isso, não basta olhar apenas o tubete, é preciso olhar para o paciente inteiro. Pressão, frequência, saturação, histórico médico, medicações, sinais clínicos durante o atendimento. O quarto ponto envolve dispneia ou confusão mental. Esses sinais não devem ser tratados como nervosismo. Em um paciente com risco cardiovascular, falta de ar ou confusão podem indicar descompensação e exigem interrupção do procedimento, avaliação dos sinais e tomada de decisão segura.
O quinto sinal é a cefaleia intensa, uma dor de cabeça forte e súbita durante o atendimento que pode estar relacionada a uma elevação importante da hipertensão arterial. Não é o momento de terminar rapidinho, é o momento de parar, aferir, reavaliar e entender o que está acontecendo. E o sexto ponto é o mal-estar, tontura ou sensação de descompensação. Às vezes, o primeiro sinal não é dramático. O paciente apenas diz: doutora, eu não estou bem. E é exatamente o momento em que o cirurgião dentista precisa parar e pensar clinicamente. Porque diante de uma intercorrência, terminar rápido não é prioridade. A prioridade é estabilizar. Agora, reparem uma coisa. Tudo isso não é para você sair com medo de usar anestésico em paciente cardiopata ou em uso de beta-bloqueador. É o contrário. É para você entender que segurança clínica não nasce do medo, nasce do critério. E é esse critério precisa vir antes do procedimento. Porque o melhor momento para saber o que fazer não é durante a intercorrência, é antes dela. A teoria mostra onde está o perigo, mas o método mostra como transformar esse perigo em conduta. E foi exatamente para isso que eu organizei o TM System, uma sequência de raciocínio clínico para o dentista avaliar, mapear risco e decidir com mais segurança diante do paciente complexo. O TM System organiza a decisão em 3 etapas: triagem estruturada, mapeamento de risco e sistematização da conduta. Ou seja, entender o paciente, identificar o risco e decidir se deve atender, adiar, ajustar a conduta ou encaminhar. Vamos aplicar isso ao caso do beta-bloqueador que a gente acabou de conversar. Na triagem estruturada, antes de anestesiar, eu preciso saber qual procedimento será feito, se é eletivo ou urgência, qual beta-bloqueador o paciente usa, se é propanolol ou um beta-bloqueador seletivo, qual a pressão arterial inicial, com a frequência cardíaca do paciente, se há cardiopatia associada e se o paciente está ansioso ou com dor ou descompensado. No mapeamento de risco, eu identifico o que pode dar errado. Nesse caso, o risco principal é cardiovascular e medicamentoso. Interação entre adrenalina e beta-bloqueador, especialmente quando falamos de beta-bloqueador não seletivo. Também preciso considerar dose anestésica, possibilidade de injeção intravascular, duração do procedimento, ansiedade, dor e necessidade real daquele atendimento naquele momento. E na sistematização da conduta, eu transformo esse raciocínio em decisão prática. Se o paciente está estável, com pressão controlada e o procedimento é necessário, eu posso atender com ajustes. Posso considerar alternativas com menor impacto cardiovascular, quando indicadas, como a prilocaína com feliprecina, por exemplo. Ou, quando o uso de adrenalina for necessário e seguro, limitar a dose, aspirar com rigor, injetar lentamente, monitorar sinais vitais, evitar volumes excessivos e documentar conduta. Percebe a diferença? O objetivo não é decorar uma frase como pode usar ou não pode usar. O objetivo é saber pensar, porque na odontologia real o paciente pode ser
hipertenso, diabético, anticoagulado, cardiopata, polimedicado e ainda chega ansioso para o procedimento. E se você não tem uma estrutura de decisão, cada caso vira uma dúvida nova. E foi dessa vivência que nasceu o TM System. E se você pensa que um curso online costuma ser raso, eu te entendo. Mas aqui o online é só o formato. A profundidade está no método, na experiência clínica e na aplicação prática. Porque esse raciocínio não nasceu de uma promessa da internet. Nasceu de mais de 30 mil atendimentos, mais de 300 alunos da especialização, inúmeras publicações, livros escritos e 21 turmas formadas na área. E quando você vê dentistas aplicando esse raciocínio no consultório, fica claro que o profissional não precisa de mais informação solta. Ele precisa de uma forma segura de pensar. Antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal e deixe o seu like. Isso ajuda a levar esse conteúdo para mais dentistas que enfrentam os mesmos desafios na prática clínica. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa super importante. A maioria dos dentistas não trava na técnica, trava na decisão. Principalmente quando o paciente deixa de ser simples e passa a apresentar cardiopatias, diabetes, múltiplas medicações, alterações sistêmicas e riscos que exigem uma avaliação mais cuidadosa. E foi exatamente observando essa realidade que nasceu o Safe Dental Practice. O SDP não é mais um curso. Ele foi desenvolvido com um sistema de segurança clínica para ajudar o dentista a tomar decisões com mais clareza, previsibilidade e confiança diante do paciente complexo. Porque o problema não costuma estar no procedimento. O problema está em decidir com segurança quando atender, quando adiar, quando encaminhar, como prescrever e quais riscos precisam ser considerados antes da intervenção. Dentro do SDP você encontra uma estrutura prática baseada em protocolos, checklists, fluxogramas, casos clínicos comentados e raciocínio clínico aplicado à rotina do consultório. Um dos pilares dessa formação é o módulo de Cardiologia na Odontologia Sistêmica. Nele você aprende a avaliar o paciente cardiopata, interpretar sinais vitais, entender o impacto de anticoagulantes, antiagregantes, utilizar anestésicos, vasoconstritores com mais segurança, realizar prescrições mais seguras e definir critérios claros para atender, adiar ou encaminhar cada caso. São aulas objetivas construídas para a realidade do dentista que já domina a odontologia, mas ainda sente insegurança quando o caso exige raciocínio sistêmico e tomada de decisão clínica. E eu quero te fazer uma pergunta. O que hoje protege a sua decisão diante de um paciente cardiopata, anticoagulado ou polimedicado? Porque a insegurança raramente aparece durante um caso simples. Ela aparece quando o risco aumenta, quando ainda existe a dúvida, quando a conduta não é tão óbvia. E é justamente nesses momentos que protocolos claros fazem a diferença. A segurança clínica não nasce durante a intercorrência, ela é construída antes, na avaliação, na triagem, na identificação de riscos, na escolha de uma conduta correta. O objetivo do SDP é justamente encurtar a distância entre saber e decidir,
Transformar informação em raciocínio clínico e transformar dúvida em conduta segura. Se você quer conhecer melhor o Safe Dental Practice e entender como ele pode te ajudar na sua prática clínica, o link está aqui na descrição desse vídeo. E me conta aqui nos comentários qual é a situação clínica que mais gera insegurança para você hoje no seu consultório.